A Caixa consulta 5 pontos sobre você e o seu projeto antes de aprovar ou reprovar o seu financiamento de construção. E 2 deles pegam 90% das pessoas de surpresa, inclusive aquelas com nome limpo e boa renda. Eu vou te mostrar exatamente o que é verificado em cada etapa desse processo e como você pode se preparar antes mesmo de tentar. Quando você aplica para um financiamento de construção pela Caixa, o banco ele não está apenas verificando se o seu nome está limpo. Existem 5 camadas de consulta. 3 sobre como você, como pessoa, e 2 sobre o seu projeto de construção. Falhar em qualquer uma dessas camadas significa reprovação automática. E a maioria das pessoas pensa mais ou menos assim: se o meu nome está limpo no SPC e no Serasa e eu tenho a renda necessária, então tá tudo certo. Mas essa é apenas a primeira camada. E justamente por ignorar as outras 4, milhares de famílias, milhares de pessoas têm os seus sonhos da casa própria bloqueados, mesmo tendo condições financeiras para se aplicar no financiamento. E a verdade é que a Caixa ela divide a análise em 2 frentes. Primeiro, valida você, sua capacidade de pagar. Depois, valida o seu projeto, a viabilidade técnica da construção. Depois de aprovar mais de 150 obras financiadas, eu sei exatamente o que cada sistema verifica, em que ordem e como você pode se blindar antes mesmo de aplicar. Nesse vídeo, eu vou revelar os 5 pontos de verificação na ordem exata que a Caixa consulta. Primeiro, os 3 filtros pessoais, depois os 2 filtros técnicos do projeto. Mais importante ainda, eu vou mostrar o que fazer caso você tenha problema em qualquer um deles. No final, você vai saber se está pronto para financiar sua construção ou se precisa resolver alguma pendência antes. Então, a primeira fase aqui é a validação pessoal. Eu vou começar pelos 3 pontos que a Caixa verifica sobre você como pessoa. Se você reprovar em qualquer um desses, nem adianta pensar no projeto ainda. Então vamos lá. Ponto 1, SPC e Serasa, é o filtro básico. O primeiro ponto que a Caixa consulta é o mais óbvio, é o SPC e o Serasa. Esses são os órgãos de crédito que registram suas dívidas não pagas. Se você tem alguma restrição ativa, seja uma conta de luz atrasada de R$ 50 ou um parcelamento de cartão inadimplente, você é barrado aqui mesmo, nessa fase. E atenção, se você for casado e fizer o financiamento em conjunto, os dois precisam estar com o nome limpo, isso é importante, tá? Não adianta só um estar ok. A Caixa barra se qualquer um dos dois tiver algum tipo de restrição. Esse é o filtro mais fácil de resolver, mas é também o que mais barra. A boa notícia, você tem controle total aqui. Se tem restrição, quite. Se não tem como quitar tudo de uma vez, então renegocie e vai quitando aos poucos antes de tentar o financiamento. Não cometa o erro de achar que um atraso pequeno não vai fazer diferença. Vai sim e vai bloquear todo o seu processo. Mas passar no SPC e Serasa é só o começo. O segundo ponto é onde muita gente tropeça sem nem saber. Ponto 2, CADMUT, é o detector de imóveis. O segundo ponto que a Caixa consulta é o CADMUT, que é o Cadastro Nacional de Mutuários. E é aqui que fica registrado se você tem ou já teve algum imóvel no seu nome. E esse ponto é crítico porque o Minha Casa Minha Vida só aprova quem não é proprietário de imóvel. Muita gente se engana aqui. E esse ponto é crítico porque o Minha Casa Minha Vida só aprova quem não é proprietário de imóvel. Muita gente se engana aqui. Ah, mas eu vendi aquela casa há 5 anos, não tenho mais nada no meu nome. Não importa, tá? Se você não transferiu oficialmente para o nome do comprador lá no cartório de registro de imóveis, no sistema da Caixa você ainda é proprietário. E isso impede que você consiga financiar pelo Minha Casa Minha Vida, ou seja, ter os menores e melhores juros do mercado para construção. E se você tem um imóvel financiado ativo, você não consegue um novo financiamento pelo Minha Casa Minha Vida. Então a saída é quitar esse financiamento primeiro ou então se aplicar para o SBPE, que tem juros mais altos e menos vantagens, mas aceita quem já tem imóvel próprio ou financiamento de imóvel ativo. Esse filtro existe porque o Minha Casa Minha Vida foi feito para quem está comprando a primeira casa própria. É um programa social, não é para quem já tem patrimônio imobiliário. E a Caixa, ela é bem rigorosa aqui, tá? Não adianta tentar omitir, porque o sistema ele vai cruzar todos os dados automaticamente. Ok, nome limpo, sem imóvel no nome, parece que está tudo certo, né? Errado. O terceiro ponto pega muita gente de surpresa. Chegamos então ao ponto 3,
registrato, que é feito pelo Banco Central, que é o raio-x financeiro completo. O terceiro e mais temido ponto é o registrato, o sistema do Banco Central que mostra toda a sua vida financeira. E quando eu digo toda, é toda mesmo, tá? Financiamentos ativos, empréstimos consignados, cheques devolvidos, parcelamento de cartão, consórcio, tudo que você deve vai aparecer aqui nesse registrato. Esse é o ponto que pega todo mundo de surpresa, porque muita gente nem sabe que isso existe. A pessoa tem nome limpo, nunca teve imóvel, aí vai lá confiante aplicar para o financiamento e é reprovado. Por quê? Porque tem uma prestação de moto de R$ 450 e um empréstimo consignado de R$ 320, por exemplo, que está comendo a margem dos 30% da renda que a Caixa exige. E por falar na regra dos 30%, eu vou te mostrar como funciona na prática esta regra dos 30%. A Caixa ela só aprova se a parcela do seu financiamento ela não ultrapassar os 30% da sua renda bruta. Mas atenção aqui, esse cálculo ele inclui todas as outras dívidas que você tem. Vamos dar um exemplo aqui prático. Você ganha R$ 4.000, os 30% seriam R$ 1.200 disponíveis para o financiamento, certo? Mas se você tem uma moto parcelada em R$ 500 e um empréstimo de R$ 400, sobram só R$ 300. Com R$ 300 de margem, você não consegue financiar nem R$ 50.000. Agora, o que fazer se você tem dívidas comprometendo a sua margem? Eu vou te dar 3 opções aqui, tá? A primeira, quitar antecipadamente. Se possível, quite alguns financiamentos ou consórcios menores para liberar a sua margem. A segunda forma, aumentar a renda. Inclua outra pessoa no financiamento, pode ser um cônjuge ou algum parente, um familiar, para somar renda e aumentar o valor financiado. E a terceira é esperar. Se faltar pouca parcela para terminar algum financiamento, aguarde concluir antes de se aplicar para o financiamento. Se você passou nesses 3 filtros da primeira fase, parabéns, você como pessoa física está financeiramente apto para receber o financiamento. Mas agora vem a segunda fase, e é aqui que muitos reprovam, mesmo tendo dinheiro. A segunda fase é a validação do projeto. Agora que a Caixa validou você, ela precisa validar o seu projeto de construção. E atenção, muita gente com dinheiro no bolso e nome limpo reprova aqui nesta fase. Chegamos então ao ponto 4, documentação do terreno. Agora a Caixa sai de você e passa para o terreno, onde você quer construir. Porque não adianta nada você ter dinheiro se o terreno tem problema jurídico. E acredite, mais de 40% dos terrenos que as pessoas querem comprar tem algum pepino, alguma pendência, algum problema documental. E eu já vi casos de cliente que achou um terreno perfeito, baratinho, bem localizado, e quando foi verificar a documentação, descobriu que o terreno estava em nome de herança não partilhada, ou seja, não dava para financiar. Todo o planejamento foi por água abaixo. Por isso é fundamental consultar a matrícula do terreno no cartório de imóvel antes de fechar a compra. E toma cuidado aqui, um terreno barato demais é sinal de alerta. Acende a luzinha vermelha aí na sua mente. Geralmente tá barato porque tem problema documental que o dono não quer resolver. Pronto, agora você como pessoa está aprovado e o terreno regularizado também está aprovado. Mas sem esse último ponto, a Caixa não libera um único centavo sequer. Chegamos, enfim, ao ponto 5, viabilidade do projeto. Esse é o ponto que mais pega as pessoas de surpresa. Muita gente acha que a Caixa vai financiar para você fazer o projeto depois. Não funciona assim, tá? Você precisa ter um projeto completo e aprovado na prefeitura antes da Caixa liberar qualquer valor. E não é qualquer tipo de projeto, tá? É um projeto específico para obra financiada, seguindo normas técnicas da Caixa, elaborado por um engenheiro ou arquiteto habilitado e aprovado oficialmente pela prefeitura da sua cidade. Depois de aprovar o projeto, a prefeitura ela emite o alvará de construção. Esse é o filtro mais técnico e mais complexo de todos. É aqui que 90% dos engenheiros e arquitetos inexperientes reprovam, porque fazem projeto fora dos padrões da Caixa. E o mais importante a saber neste ponto é que o projeto precisa respeitar os limites de metragem da Caixa. Você não pode fazer uma casa de 200 metros quadrados, por exemplo, se o seu financiamento só cobre 80 metros quadrados. É aqui que entra o cálculo de viabilidade. Você descobre antes qual o tamanho máximo da casa que o seu financiamento permite. Esse é o ponto mais complexo e o que exige mais conhecimento
técnico. É por isso que eu sempre falo para vocês que me assistem aqui e no meu Instagram, não tente fazer o seu financiamento sem orientação de um especialista em obras financiadas. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se o projeto reprovar tecnicamente, você não constrói. Eu já vi cliente com 500 mil reais aprovados pela Caixa não conseguir usar o dinheiro porque contratou um engenheiro inexperiente que fez o projeto errado. O cara perdeu 4 meses refazendo tudo do zero. A diferença entre aprovar de primeira e ficar meses no vai e vem de correções está em fazer um processo na ordem certa, com um profissional que entenda as regras da Caixa. Você pode contratar um especialista em obras financiadas da sua cidade, caso você encontre. Ou você pode ter o meu acompanhamento junto com toda a minha equipe de especialistas. A gente faz o cálculo de viabilidade, te mostra quanto você consegue financiar de verdade, qual o tamanho máximo da casa, qual o valor máximo do terreno que você pode adquirir pelo financiamento e te acompanha em todo o processo burocrático para garantir que não haja nenhum tipo de reprovação na Caixa e que você construa com total economia. Basta preencher o formulário que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, que a minha equipe vai analisar os seus dados e então entrará em contato para iniciar o acompanhamento especializado. Financiar a construção da sua casa não é nenhum tipo de loteria, é um processo com regras claras. Ou você conhece essas regras e se prepara adequadamente, ou você fica rodando em círculos tomando reprovações desnecessárias. Não seja mais uma estatística de reprovação, seja estratégico, faça na ordem certa, com o profissional certo e aprove de primeira. Agora faz o seguinte aqui, me segue lá no Insta, @eng.lucasvaladão, que eu sempre abro uma caixinha de perguntas para tirar todas as dúvidas dos meus seguidores. E você pode tirar suas dúvidas por lá também. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado por assistir. Nos vemos em breve. Eu sou o Lucas Valadão e fui!